Antes de começar, quero dizer uma coisa. Hoje a convidada não é só especial, ela é parte de mim. Ela é minha irmã e durante muito tempo eu errei com ela. Ela foi mãe quando ainda era uma menina. E eu, no meu papel de irmã mais velha, na tentativa de proteger, eu também tirei dela o direito de viver maternidade com dignidade. Esse episódio não é só sobre maternidade. É sobre escuta, sobre vínculo, sobre reconhecer quando erramos e consertar com amor e não com vergonha. Minha irmã, você é força. E quem já te rotulou, quem já te silenciou, quem já te subestimou, que escute. Porque hoje o microfone é seu. Amanda, obrigada por participar desse projeto e por contar um pouco da sua história. Você tá preparada? Não. Você já ia chorar? Eu já comecei a chorar agora. Então, não. Eu vou te perguntar como se eu não soubesse. Mas eu sei de muitas coisas. Outras coisas eu quero saber do seu lado da história. Porque o que eu sei é o que eu vivi do meu olhar. Então, as perguntas que eu vou te fazer é para escutar o seu lado da sua voz. Tá. Quantos anos você tinha quando você engravidou? Do Enzo? Do Enzo, eu engravidei com 17. Eu tinha acabado de completar 18 quando ele nasceu. Eu tava com 17, aí pra ele nascer eu tinha completado 18 anos. Aí quando ele nasceu eu já tinha completo 18 anos. E como foi quando você descobriu a gravidez? Cara, descobrir a gravidez foi um pouco assustador porque eu nunca quis, né? Eu gostava da minha vida, eu gostava de sair, gostava de viver. Muito viver. Bem vivida. Sempre saí muito, nunca fui muito família, mas eu gostava de estar com os meus amigos, estar no rolê, fazendo essas coisas. Enfim, então foi um pouco assustador pra mim, porque eu sabia que eu ia ter que parar. Eu tava no terceiro colegial, e no terceiro colegial, obviamente, como todo mundo, o terceiro colegial partiu faculdade. E eu queria ir pra faculdade, não queria fazer faculdade em Araçatuba, eu passei em faculdade fora. Não é para continuar vivendo. Para continuar vivendo muito. Viver aquela emoção de faculdade, né? Então, o que aconteceu? Eu não fui, que nem minhas amigas estavam todas prestando vestibular, começando a se inscrever para os vestibulares quando eu descobri. Eu não pude fazer isso, porque eu descobri minha gravidez, então isso me chateou bastante. Então foi uma coisa que já marcou muito, porque eu tava vendo todas as minhas amigas indo pra fora, fazer faculdade, prestar vestibular, e eu tive que ficar. Mas também não foi assim, é porque eu tenho que ficar, não. É as condições que eu tinha naquela época. Ou eu dava uma vida boa pro Enzo, ou eu dava uma vida boa pra mim, tipo, entre eu e ele, sempre, prioridades. E aí foi o primeiro baque, assim. O segundo baque foi o meu corpo, porque eu sempre fui muito apegada ao meu corpo. Sim. Os olhares das pessoas, tipo assim, eu sempre fui muito assim, todo mundo sempre fala, Amanda é muito bonita, tal, corpão, sempre tive. E, tipo assim, ver meu corpo modificando me assustou muito. Sim. Na hora que você descobriu que estava grávida, qual foi, assim, o primeiro sentimento? Resume o que você sentiu em uma palavra, assim. Você desconfiou que estava grávida, você fez o teste antes de fazer comigo naquele dia? Você já sabia? Eu já sabia quando eu estava grávida, não que eu tinha feito o teste. Eu já sentia que meu corpo já vinha mudando. E o que você sentiu na hora que você falou assim, tô grávida? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque foi uma decepção pro meu pai, que sempre me deu muita liberdade. Pra minha mãe, também foi um pouco decepcionante, porque ver uma filha começando a vida, não que é um erro, não é isso, mas aos olhos da sociedade. Aos olhos da sociedade, é muito assustador, tipo, é muito preconceituoso. Sim. Naquela época. E você tinha mais medo do julgamento do mundo, do pessoal de fora ou do pessoal de casa? Dos dois. Mas de casa te assustava mais. O dos outros, né? À toa que eu me fechei, né? Eu não deixava ninguém me ver grávida.
assim como da Helena também, eu não deixei quase ninguém me ver grávida. Sim. Não era uma coisa que eu vivia postando, não era todo mundo que sabia. Sim. Mas era mais pelo julgamento, o julgamento das pessoas, tipo, de fora. Porque dentro de casa, eu até tive um pouco do julgamento. Não vou falar que não. Porque, claro, familiares trataram e falaram, já esperava. Do jeito que vivia a vida, demorou até. Você não posso mais, né? Ele falou, eu esperava isso Mas por que eles. Eu acho que ele quis dizer esperava de você porque, tipo, você já namorava. Firme o Matheus, há 72 anos atrás. Mas tipo, você já namorava há muito tempo com o Matheus. Então, ele tinha essa visão de você. Eu não, eu era como pai na adolescência, eu vivia a adolescência. Sim. Você já foi mais a mãe. O sonho de princesa, né? Namorar, casar, ser feliz pra sempre. Sim. E eu era igual o pai, tipo assim, porra louca, vamos viver, assim. Então, tipo assim, ele esperava mais isso de você, não de mim. Então, escutar isso do pai me doeu. Foi a parte que mais me doeu, foi ficar sem falar com o pai durante isso. Só porque ficou meio confuso. Ele falou isso sobre mim. Né? Que esperava isso da sua irmã e não de você. Só que aí a dor, assim, que ficou um pouco confuso mesmo que eu falei. Mas, tipo assim, o que me magoou foi ver a decepção que ele teve sobre mim. Sim. Eu nunca quis decepcionar meu pai. Porque ele ficou uns dias sem falar com você. Não, ele ficou quase um mês e pouco. Ele foi voltar a falar comigo na ultrassom, quando a gente descobriu que era um menino. Eu lembro que ele não queria aceitar, né? Pra te levar pra fazer o exame, que... fala um pouco de como foi quando eu te abordei. Foi assim, eu cheguei em casa e eu vi o teste em cima da cama. Que pra esclarecer, a minha mãe ligou no meu serviço e falou assim, Bruna, eu acho que a Amanda tá grávida. E eu falei, ai mãe, por quê? Eu achei uma roupinha na gaveta dela. Mas não era minha, era de uma amiga que tava grávida. Eu disse pra mãe, eu falei, mãe, pode ser de alguma amiga dela. Ela falou, não, meu pai sempre comprou o absorvente das 3 em casa. E aí ela falou, você já pediu o absorvente, eu pedi, a Amanda ainda não. Então, eu acho que ela tá grávida. E desesperada. E aí Matheus foi me buscar no meu serviço. Nós passamos à farmácia, eu busquei o teste e eu coloquei em cima da cama dela. E saí. E voltei no horário que minha mãe mandava. E aí foi quando a Amanda chegou depois. Foi depois ou foi antes? Foi a primeira vez que eu cheguei antes. Pela primeira vez eu tinha chegado antes. E aí eu dei de cara com o teste, eu já imaginava que era meu. Eu falei, mesmo tô na minha cama mudando, eu já sabia que era meu. Eu falei, mano, eu já sei o que tá acontecendo comigo, meu corpo tá mudando. Não desceu pra mim. Aí quando você veio me abordar, que eu não tava dormindo, já fazia 2 dias que eu já não estava dormindo, você falou, primeiro xixi, né, você me chama. Eu falei, tá. E foi dormir na sala. E fui dormir na sala, no mesmo quarto. E eu fui dormir na sala. Eu lembro até que você chegou a comentar que achou que eu não ia te chamar. Achei. Nem dormi aquela noite espiando ela. Mas aí eu fui e chamei, porque eu também... E também me surpreendeu, porque eu de fato achei que você não fosse me chamar. E também, tipo assim, eu chamei porque também era uma dúvida que eu tinha. Sim. Então, tipo assim, poderia dar negativo e falar assim, não, é só alguma coisa que aconteceu. Mas deu positivo na hora, nem relou direito. Nem relou direito. E aí foi quando a gente foi falar com o pai e com a mãe. A mãe gritou, o pai só olhou, falou, esperava isso da sua irmã e deitou. Ali meu mundo desabou, porque eu vi eu decepcionando meus pais. Pra felicidade da minha irmã, vindo um bebê. Que eu acho que foi aí o meu erro. E quando eu falo que eu tirei o direito da minha irmã de ser mãe, foi nesse momento, meu sonho louco, absurdo de ser mãe, eu vi uma oportunidade de realizar o meu sonho na vida dela. Isso. Foi o meu erro de ter interferido tanto. E aí ninguém me perguntou o que eu pensava. Que é justamente essa a pergunta que eu tenho pra te fazer. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Em que momento você sentiu que a gente travou você de ser mãe de verdade? Na decisão, se eu ia seguir ou não. Claro que eu não sou a favor de abortar.
Não é isso. Nunca. Mas chegou a passar isso na sua cabeça? Chegou, porque eu era muito nova, não tem como falar. Uma menina de 17 anos, começando a viver a vida, como que você vai falar pra ela assim, você vai engolir, é isso aqui? Ninguém perguntou o que eu queria. Tudo bem, mas você não pensou na hora de fazer as coisas. Não, você é jovem, você não pensa em nada quando você é jovem. Então, tipo assim, nisso, ninguém me perguntou se eu queria, se eu não queria, só falaram, você vai seguir, ponto. Mas você não se arrepende de dar o Não, jamais, feito, né? não me arrependo. E eu me arrependo do pai que eu dei pro meu filho, mas não me arrependo do meu filho. Eita! Ponto, é isso, entendeu? Sim. E te deram, já sei dessa resposta, mas eu quero ouvir de você, te deram espaço para você aprender e errar como mãe? Não. Quando o Enzo nasceu, eu lembro até hoje, não me deram escolha também, se eu queria ou não o pai dentro da cirurgia. Eu já havia dito que não, eu já tinha dito que eu não queria ele lá dentro, que a minha escolha ou era o pai, ou era você. Seria eu, no caso, mentira. Seria meu irmão. Não, seria você, porque o pai tem medo de sangue, o pai não entraria. E eu queria, né? E você queria, e o médico, por decisão dele, colocou o pai lá dentro. Sim. O pai da criança lá dentro, e não era o que eu queria. Aí depois ele desceu com umas notícias mal nada a ver, mas assim, quando a gente desceu pro quarto, ali eu não conseguia ter o afeto do nenê com o nenê, porque toda hora alguém estava em cima de mim falando o que eu tinha que fazer. Sim, inclusive eu. Também! A Amanda pegou trauma de suco de manga. Tipo assim, você tem que beber suco de manga e eu pedindo água. Eu preciso de água. Não, toma suco de manga. Eu preciso dormir. Não, você tem que dar mamar. Você me perdoa, não fui eu! Também. Aí, tipo assim, gente que eu não queria que me visitasse foi me visitar. Sim. Virou uma festa, na verdade. Virou uma festa. Tipo, o vizinho falou, o da cama do lado falou que ia ser uma festa dele, o que virou uma festa foi o meu. Eu não queria ninguém lá, eu só queria as pessoas que eram importantes pra mim, meu pai, minha mãe e minha irmã. E de repente virou uma bagunça. Entrou amiga, entrou. Ixi, eu queria só minha família, primos, conhecidos, assim, muito próximo. Mas virou um festeiro, né? E em meio a tantos olhares e julgamentos que você sofreu, teve alguém que você se sentiu confortável, que acreditou em você como mãe desde o momento? Não. Eu vou chorar de novo. Não, ninguém acreditava, porque eu sempre fui muito descabeçada, eu sempre curti muito a vida. Ai, que bosta. Só tá a gente aqui, relaxa. Então, tipo, todo mundo sempre julgava que eu tinha que ser a mãe perfeita Que mas não existe. que nunca existiu, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo ficava, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas, gente, eu tô começando agora, me dá a chance. E ninguém me dava, tipo assim, se eu colocava no peito, tá errado, não é assim, tira. Se eu deitava de um jeito, a criança não pode, tira. Se eu me estressava como uma mãe qualquer hoje em dia que se estressa, tira dela que ela vai matar a criança. Então, tipo, eu já tive a rejeição do bebê desde a barriga, eu já vinha rejeitando, não é à toa que ninguém passava a mão na minha barriga, exceto a minha irmã, que não me dava o direito de querer ou não, e nem eu tocava na barriga. Então, tipo assim, desde lá da barriga, que eu tive a rejeição, eu com o meu filho, e depois na maternidade, que também tudo que eu ia fazer estava errado, todo mundo falava que estava errado, nada estava certo. E aí, tipo assim, eu tava dopada de remédio, e tipo, eu só queria dormir um pouco, e não deixavam, tudo eu tinha que fazer alguma coisa. Então não deixavam eu ter aquele contato com o bebê. E tipo assim, não davam essa liberdade, tipo, dá um beijo nele. Vai dar um beijo nele logo. E às vezes eu nem queria dar um beijo, eu só queria ficar olhando, admirando, entendeu? E aí logo depois vieram todos os olhares de todo mundo, tipo, nossa, mas a Amanda é mãe? Não tem juízo nenhum. O que vai ser desse menino? O que vai ser disso? E talvez com esses olhares, essas falas desnecessárias de amigos, colegas, vizinhos, papagaio, periquito, a minha mãe acatou e
abraçou o bebê. Então eu era praticamente uma vaca leiteira. Eu só dava o leite. E quando era pra eu ficar sozinha com a criança, me mandavam pra casa da minha avó. Porque tinham medo de eu fazer qualquer coisa contra a criança. Sim. E aí fui vivendo isso. E até sem saber, você teve a depressão pós-parto, que você não sabia. Não sabia, eu nem sabia que existia Nós isso. também não demos atenção, tudo a gente achava que era Grosseria minha. irresponsabilidade, imaturidade. Grosseria. Esse medo que a gente tinha de você ficar sozinha com o Enzo era, às vezes, por ver algum jeitinho seu, né, meio, não agressivo, essa não é a palavra, mas meio com uma barreira ali, e aí era sinais de depressão pós-parto. Era, os nós sinais. não sabíamos e também Ninguém nem tentou imaginava. entender, né? Até porque também ninguém vai imaginar, né? Porque muitas vezes, pros antigos, antes, depressão era falta de louça pra lavar. E a gente cresceu ouvindo isso. Então, pra mim, também, eu acatei aquilo pra mim. Eu sou assim, eu E vou ser como assim. que foi quando a psicóloga te deu esse diagnóstico? Porque você passou Por terapia. Por terapia, né? Passei por psicólogo e psiquiatra. Pra entender o que tá acontecendo com a minha cabeça. Sim. Mas isso, o neném não era pequeno mais, ele já Não, ele ele já tinha, acho que... Pera, mas tá com 12? Tinha 6 anos já. 5, 6 anos. E mais quando ou ela menos. falou, Amanda, você teve uma depressão pós-parto, te fez sentido ou você, tipo, custou acreditar também? Não, fez sentido pela forma que eu agia com tudo, sobre tudo. Porque na terapia, você fala mais. Uhum. Eu passei Terapia costuma ser uma hora. Eu passei 4 horas chorando, falando tudo. Sim. O quanto, tipo assim, era como se fosse um grito de socorro. Eu passei gritando socorro a terapia inteira, falando tudo. E fui fazendo, passei pelo psiquiatra, tudo fui passando, aí até que chegou no diagnóstico de depressão pós-parto. E que eu tinha já, bem antes, eu já tinha uma predisposição que fala, né? Acho que sim. Acho que é essa palavra, não sei. Se não for, me corrijam. Mas, assim, acho que eu já tinha essa predisposição, pelo que eu entendi que ela tinha falado, e eu descobri. E aí ela falou, você tem, não é cura que você nunca mais vai ter, mas você tem a chance de se melhorar. Você quer se melhorar? Foi aí que eu abri mão de tudo. Abri mão de tudo e trabalhei pra pagar a terapia. Mas que valeu a pena. Que valeu a pena. E foi quando eu descobri, mas assim, eu quis a mudança, porque eu queria me melhorar, porque eu via o vazio no Enzo. Sim. Porque ele, naquela época você já tinha, acho que Thales só. Tatá pelo Tetel. Eu casei e já engravidei do Tatá. Eu acho que você já tinha o Tatá, ou tinha o Tatá e o Tetel, acho que eu já tinha os dois já. Já tinha os dois. Já tinha os dois. Com 6 anos já tinha os dois. É. E eu vi aquele vazio que ele via um olhar pra você e pro Matheus, que sempre foi um paizão, uma mãezona, e eu via que ele não via aquilo em mim. Eu vou chorar de novo. Faz parte. Deixa eu tomar água com isso. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. E aí eu fui, não melhorei, não fiquei 100%, ai, eu amo, ai, eu sou loucamente. Não, eu passei a ter outros olhos. Eu tenho comigo que o Enzo sabe de tudo isso. Mas eu tô chorando pra caramba. E tipo assim, e fui melhorando dia após dia. Dia após dia, não me tornei assim. Hoje eu sou muito amiga do Enzo. Eu sou mãe e amiga. Ele sabe que eu sou mãe dele. Só que a gente tem ainda um pouquinho. Tem muito pra melhorar, tem muito pra trabalhar, mas assim. A depressão é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque é horrível. É horrível. Então, tipo. Mas eu sinto essa proximidade de vocês dois hoje em dia também. Isso. E eu sempre costumei falar, tipo, quando o Enzo, ele é a minha salvação. O Enzo foi a minha salvação. E os meus pais, você, nisso tudo foi a minha gratidão. Porque por mais que errado vocês estavam. Sim. E muito. E muito. Eu não tenho certo e errado. Era que as condições da nossa vida trouxe pra nós. Então não tinha o que fazer. Então eu tenho um olhar de gratidão pelos três. Por quê? Porque ali eu aprendi tudo que a vida toda passaram me falando.
amiga, pai e mãe. Família. Porque quando eu me vi grávida na adolescência, eu perdi tudo. Se fiquei com 5 amigas, foi muito, assim. Uma delas tá comigo até hoje. Tem uma que era no colégio, o Dri também, que é no colégio, tá até hoje comigo. A Gabi, o Dri. Só. Do colégio só, por enquanto. Sim. E aí teve outras amizades. A Ju, fui tendo essas amizades que hoje dá pra contar nos dedos, entendeu? Surgiram após a gravidez, mas você sente que são amizades de verdade. E não aquela manada que tinha. Exato. Que se diziam amiga e na primeira oportunidade correram. Sim. Então, tipo assim, antes da gestação era a Gabi. Você respondeu a pergunta que eu te fazer. Antes da gestação era o Dri e a Gabi. Sim. E pós a gestação eu ganhei a Ju. E de quebra ganhei você como minha amiga, minha mãe também. Claro que a gente, mãe e filha, não é aquela coisa perfeita, a gente briga, tem hora. Irmã também, quase matei, mas tá tudo sob controle. E tipo assim, tem os problemas igual, mas assim, hoje eu sei que eu posso confiar. Não é à toa que na hora que eu preciso de um colo, é no colo de vocês que eu colo, entendeu? Tipo, eu vou. Então, a gravidez o Enzo veio pra me salvar. Não só disso, de amizades, de pessoas, de mim mesma. Sim. Porque hoje eu sei lidar comigo mesma. Eu sei o quanto eu sou difícil. Eu sei. Sou uma incógnita. Eu sei o quanto eu sou difícil, mas assim, o Enzo, ele me salvou. Ele me salvou de amizades ruins, de pessoas ruins, relacionamentos ruins. Ele me salvou de mim mesma. E por ele, ainda assim, eu ainda não acreditava tanto em mim. Ainda assim, mas eu me esforçava, sabe quando você se esforça? Sim. Eu me esforçava. Sempre fui muito brava, mas eu acho que o motivo de eu ser muito brava é por medo de errar novamente. Ser muito rígida com ele, ser muito rígida com tudo, me cobrar muito, tipo assim, sempre ver um problema, nunca resolver. Tipo, você me dá a solução e eu colocava uma pedra. Você sabe que a gente conversando agora, porque a gente nunca teve essa conversa assim. Acho que até por isso a emoção tomando conta de você. Eu tô me segurando aqui porque, né, eu tenho que manter a pose de apresentadora. Mas conversando, e chega a ser ridículo a cobrança que eu fazia, que a mãe fazia. Porque toda mãe de primeira viagem não sabe o que tá fazendo. Não. E é muito comum as pessoas que não são mães me colocam nesse papel, porque antes de ser mãe eu falava, quando eu tiver um filho, não vai fazer birra. Matias tá aí, se jogando no chão. Então assim, você aprende com o primeiro filho. O primeiro filho, ele é um sobrevivente, coitado, porque ele pega uma pessoa inexperiente, querendo fazer dar certo, sem saber de nada. Aquela história de que mãe sabe o que é o choro, não sabe. Não sabe. Aquela história que a mãe sabe de olhar pra criança, você vai saber depois de um tempo, quando a criança acaba de nascer, não sabe. E a gente querendo que você tomasse as decisões corretas e te julgando o tempo todo. Eu, principalmente por não ser mãe, te cobrando algo que nem eu sabia, que quando eu tive meu primeiro filho, a diferença foi que eu consegui frear todo mundo que veio, né? Você conseguiu frear. Você falou assim, eu sou mãe, quem decide sou eu. Mas na verdade nós também eu principalmente nem te dei esse espaço também. Ninguém me deu esse espaço. Eu também não tinha como fazer, porque eu olhava tudo muito por gratidão. Eu falava assim, não, tá certo o que eles estão fazendo, porque eles estão me protegendo. Só que eu não sabia que estava errado, entendeu? Eu não imaginava que estava errado, mas aconteceu. Foi acontecendo, a gente foi se descobrindo, eu fui me descobrindo, fui tentando melhorar. Ainda até teve uma época que eu tava muito na terapia, eu tava muito sério. Muito tava até difícil de tirar do sério, tinha dia que eu falava, não, hoje é o objetivo tirar do sério. E a pessoa vinha, e a Amanda, ok, tá tudo bem. Então, tipo, você tá certo, eu tenho paz. Exato! Mas assim, isso foi com o Enzo, né? E o Enzo, aí depois do Enzo também eu prometi pra mim mesma que nunca mais ia ter filho. Por conta da depressão, né? Eu não queria
como eu disse já, não desejo nem pro meu pior inimigo. A depressão, independente seja pós-parto ou seja depressão, não desejo e eu não queria mais, era uma decisão minha. Sim. E depois de tudo, assim, de você... A gente sabe que a gente errou, né? Hoje, vendo, né, com um olhar mais clínico, a gente sabe que nós erramos com você. Você perdoou a gente? Perdoei. É que eu não fico falando, porque eu tenho comigo que a palavra perdão, eu não tenho que sair gritando ela pros quatro ventos. O perdão é comigo. E eu tenho duas escolhas: te perdoar e te ter por perto, ou te perdoar e te manter aonde você tá. E eu sou assim. Eu já perdoei o imperdoável. Entendeu? Eu comigo. E enquanto na depressão, eu me aproximei muito de Deus e entendi muito o que Deus tinha pra mim. Sim. Não só pra mim, mas pra tudo. Pra minha vida, pra tudo. Me aproximei muito de Deus. Ah, não parece, né? Não parece. Mas sim. Mas o seu íntimo sabe, Deus Mas sabe. meu íntimo sabe e Deus sabe. Então, assim, eu perdoei. Foi a primeira vez que eu consegui perdoar alguém. Eu perdoei você. Eu perdoei primeiro os pais, o pai e a mãe. Perdoei, mas eu fiquei falando pra eles. Perdoei e fui tentando ser uma filha melhor. Fui tentando ser uma pessoa mais presente, fui tentando ser mais comunicativa, por mais difícil que seja. Eu fui tentando, fui dando o meu melhor. Ah, chegou. Chegou, Godinha e o grandão. Você ajuda o tio, tá? Por favor. Tá bom. E galinha pintadinha depois pra ela, tá bom? Ela gosta. Baixinho pra não sair aqui. Baixinho pra não estragar nosso podcast. E o seu perdão, eu liberei Vamos passar. no ano passado. Eu liberei o ano passado. Não, ano retrasado. Foi ano passado, descobri ela no ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado. Não, porque eu pensei eu grávida do Matias, mas eu grávida do Matias nós tivemos uma briga muito feia. Foi. Que não é a pauta de hoje. Não é a mas pauta a de gente hoje, fala. mas outro dia a gente comenta sobre isso. Mas então, depois daquela briga que eu fui conseguir te perdoar primeiro. Entendeu? Eu fui te perdoar de verdade. Foi no meu aniversário de 30 anos. Que no dia do meu aniversário, um dia antes. Quer pegar? Pega lá. Pode pegar. Não vai pagar? Não, pega não. Minha vida é real, meu filho. Deixa mais. E claro que ela mamou. Claro que cheguei na mãe. 3, 4, 5. Já é 5 horas? 15 para 5? É isso. Pega aqui as coisas dela pra mãe. E aí você falou que você me perdoou no dia do seu aniversário de 30 anos. Uns 2 dias antes. Que a gente tinha tido uma conversa no voo. Uma E aí- discussão. que ainda eu falei pra você, o dia que você precisar de um rim, você pode entrar na fila que eu não te daria o meu. E não te quero presente Não na lembra minha vida. disso. Eu falei várias coisas porque eu não queria você nunca mais na minha vida. Acho que o meu conseguiu ser assim. Acontece. Deixa pra lá. Acontece. Eu falei várias coisas, foi várias coisas. Logo depois, quando faltando 2 dias pro meu aniversário, eu falei, Deus, hoje vai chegar meu aniversário. Como também já disse, eu nunca achei válido comemorar aniversário, nunca gostei de festa, sempre detestei. Festa, essas coisas. Gosto de festa, bagunça, não gosto de aniversário, comemorar as minhas coisas, enfim. E aí eu falei, eu queria comemorar com a minha família, só que o clima não tá legal. Conversei meu íntimo com Deus. Eu falei, me ajude a perdoar. Eu preciso liberar o perdão e viver bem. E aí foi quando eu liberei. Liberei o perdão. Eu já estava grávida, não sabia. E aí eu falei, quer saber? Tô leve e tal. Falei, vou fazer um negócio lá em casa. Que eu tava morando até com o vovó na época. E aí eu comprei salgado, bolo. E chamei só vocês. Chamei o pai, a mãe, o vovó, que morava comigo. Você, o Matheus e as crianças. E o Vi. E ali, dali em diante, a gente começou a ter uma vivência boa. Graças a Deus, né? E quando a gente fala da nossa briga, que não é pauta pra agora, que é em relação ao perdão, mas quando a gente não fala numa maneira de se atacar, a gente fala numa maneira que não dói mais. Em mim não dói mais. É porque foi resolvido, né? Perdoei, em mim não dói mais. Precisamos passar por isso pra poder ter a relação que nós temos hoje. Exato. E quando você descobriu a gestação agora da Helena, que você já estava numa fase adulta, te deu gatilhos da gravidez na adolescência? Te deu medo? Todos os medos possíveis. Você sentiu como se você estivesse lá ainda?
Fui pra terapia. Porque quando eu descobri ela, eu não queria, né? Eu estava numa vida muito boa. Boa que eu digo pra mim. Entendeu? Corpo sarado, trabalhando muito, ganhando muito bem. Eu me encontrei na minha profissão. Estava, tipo assim, eu trabalhava, treinava, fazia dieta e tinha minha vida particular. Minha vida particular era o quê? Aí não, né, Enzo? De quarto tinha a noite das meninas, eu e uma melhor amiga minha, só eu e ela. De quinta eu ia treinar, trabalhava, ia treinar de novo, fazia minha dieta, comprava roupa na Shein, roupas estilosas, sempre muito bem arrumada, tinha o meu cabelão todo bem cuidado. Era mega, e agora você tem o seu. Agora é meu cabelo, tudo, mas ia toda semana fazer unha. Ai, minha preocupação era o que eu vou comer no final de semana, entendeu? Não tinha preocupação. E eu tava vendo muito bem, viajava bastante assim, ia pra uma praia, conseguia sair pra comer fora, eu tava vivendo uma vida boa. Pra mim era uma vida boa. Então, assim, eu tava bem. Que nem eu falei, 30 a idade do sucesso. Eu falei, realmente, 30 a idade do sucesso. Eu tô no meu maior... Aí, e realmente foi, é que na hora te assustou, né? Aí 15 dias depois eu descobri gravidez e eu tava grávida de 2 meses. Aí me assustou. Por quê? Porque como eu não casei com o pai do Enzo e eu também não estava casada com o meu atual marido, né? Eu tava só namorando, curtindo a vida de casal. E eu tinha muito medo da reação dele. De se repetir. Eu tinha medo da reação dos meus pais, eu tinha medo da reação dos outros, o que os outros iam dizer. Tinha medo da reação do lado da família dele também, o que vão falar, como vão falar. E aí eu segurei até quase 3 meses a gestação para contar para as pessoas. Aí foi quando eu fui falar para ele. Ele me abraçou, que aí é onde eu tinha o gatilho, que ele falava, ele meio que ria de desespero, né? Porque ninguém tá esperando. E aí ele falava, tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai cuidar. E eu insisti em falar, não, mas eu não quero atrapalhar a sua vida, porque eu sempre senti que eu tava trabalhando na vida das pessoas. Não, mas eu não quero atrapalhar a sua vida, você pode continuar vivendo a sua vida normal. Ele, tá, mas tá tudo bem. Foi onde me assustou. Te surpreendeu. Me assustou e me surpreendeu e eu fui pra terapia. Falei, de novo. Aí eu fui de novo pra terapia e ela questionou, o que tá te assustando? O normal? Falei, Ela, relaxa, vai dar tudo certo, vai vivendo. Aí eu... Era outra fase, né? É uma outra fase. Cena que todo mundo via como indefesa, como que eu não ia dar conta. Não, como eu não ia dar conta, ainda me viam. Ainda me viam dessa forma. Deixa eu dar que nessa época eu já não via mais não. Ainda assim me viam dessa forma, porque tipo assim, direto e reto eu tava na balada, direto e reto eu tava indo viajar pra alguma festa, fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, o que vai ser dessa criança? Festa? Então, isso daí assustou um pouco. Mas assim, eu consegui brecar as pessoas. Ela tá quase dormindo. Então eu consegui brecar as pessoas, que foi o que você fez na sua gestação, entendeu? Tipo, se alguém... Cala a boca e não te mete. Vinha falar, eu não mandava calar a boca. Mas eu falava assim, tá, vou fazer. Aí eu fazia, se eu achava que era interessante pra mim, sim, eu faria. Eu fazia, entendeu? Mas assim, ainda assim eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Do tipo, de novo grávida. Você sentiu diferença do apoio da família, da gestação do Enzo com a da Helena? Você sentiu diferença? Sim. A Helena ficou feliz, né? Foi abraços e beijos. A mãe chorou. A mãe chorou. O pai falou, eu sabia.
Eu sabia, eu tava sonhando. Mas foi um sabia diferente. Diferente. Tipo, eu sabia, porque eu tinha... Na verdade, ele falou sabia do Enzo, né? Ele falou, achei que era tua irmã. Mas da Helene, ele falou assim, eu sonhei que alguém tava grávida, mas eu sonhei com a Amanda. E ainda até fiquei pensando em você, pra ver se tava tudo bem com você. Sim. E a mãe, ficou toda feliz e tal. Aí todo mundo fala que vai que é uma menina. Só que eu já sentia que era uma menina. Eu já sabia desde o começo que era uma menina. Por quê? Porque eu senti que a gravidez, ela veio ressignificar a minha vida. É um novo. Sim. Né? E é o que eu falo. Toma cuidado que vocês pedem pra Deus. Específica. Porque eu pedia muito pra Deus. Amor. Eu pedia muito amor pra ele. Fala, Deus, me ensina a amar. Me ensina a ser uma... Aí eu falava muito com ele sobre o amor e pra Maria eu pedia pra ser uma mãe como ela. Entendeu? Tipo assim, me ensina a ser uma mãe como você foi, assim, sensado. Só que eu não especifiquei que era pro ex. E eu acho que ele escutou minha oração e me mandou. E entendeu da forma como deveria. Como ele quis. E me mandou a Helena. E a Helena, ela veio ressignificando tudo. Então ela veio abrindo caminhos que eu não esperava. Mas é o que eu falo, Deus manda o que a gente precisa, não o que a gente quer. Exato. Então, tipo assim, eu acho que Deus olhou e falou, ela realmente precisa disso. Porque também eu falo que antes da Helena eu tava muito próxima a Deus, sabe? Então eu tava muito próxima, eu tava vendo uma vida muito, muito em paz, muito tranquila. E não vejo que a Helena veio pra bagunçar. Ela veio pra me dar mais paz, mais tranquilidade. E eu sinto que aproximou mais. Nossa, eu e você, na sua gestação, a gente já se aproximou bastante. Bastante. Mas a mãe e do pai, eu sinto que a Helena, depois que nasceu, você vai mais na mãe. Não adianta a gente cobrar da mãe e do pai na casa, né? Porque nem na minha não vai. Não, vai. E na minha que é do lado, eles não vão. Mas o da Amanda também, o baixinho vai aqui na minha ainda. Não, acho que o pai e a mãe só foi quando ela não nasceu mesmo. Agora a gente falando isso, vai falar, tá metendo mal de gente. Não, eu sinto que me aproximou mais do pai e da mãe. Em questão de eu ter dúvidas, de eu me abrir mais, às vezes eu quero xingar todo mundo, aí eu vou lá, meu pai e minha mãe conversa, eles me acalmam. Quer pegar neném, mano? Pode voltar agora que a gente tá de chorar. Sim. E a próxima pergunta é: você sente que ainda existe julgamento? Sim, ainda tem, porque... Mas por parte da família ou não, de fora, outros? de fora. Eu acredito, bom, mas isso é o que eu acredito, né? Que parte da família, assim, tanto pai, mãe, eu acho que todo mundo já me vê com outros olhos. Já teve essa percepção que muita coisa em mim tinha mudado. Sim. Eu acho, né? Mas aos meus olhos eu sinto que eu sinto que o pai e a mãe, eles me olham ainda como eu tenho que ser protegida, porque é pai e mãe. Sim. Mas eu sinto que eles sentem orgulho do que eu estou me tornando, que eu já vinha me tornando. Entendeu? Então, eu falo que tem mais julgamento do lado de fora, porque eu lembro até quando eu estava grávida da Helena, muita gente ficava questionando, né? Pessoas ao meu redor, tipo, mas ela tá grávida? Por que ela não posta foto? E quando eu postava qualquer coisinha, era motivo das pessoas, né, vir falar assim, mas você é doida, arrumar um filho? Você não tem paciência nem primeiro? Mas pera, muitas vezes eu nem respondia as pessoas no Instagram. Então eu acabava pensando assim, sério, a pessoa nem me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu vivi, não sabe o que eu fiz pra chegar até aqui pra me falar uma coisa dessa. Não sabe como foi difícil aceitar minha gestação de novo. Porque, mais uma vez, eu sempre me importei muito com o meu corpo, sempre me importei muito com a minha qualidade de vida. Eu sempre gostei muito de viver bem. Então eu sabia que um filho de novo... encosta essa porta aí pra ti, por favor. Um filho de novo ia mudar tudo de novo. O meu corpo ia mudar, tudo ia mudar. E aí, tipo, fui pra terapia, tratar, ela me ajudou a aceitar muito bem a gestação e aceitei. E foi tudo muito diferente. Só que tinha as pessoas de fora que vinham meio que com olhar de julgamento. Então, por isso que eu escondi por muito tempo. E às vezes eu acho que até torcendo pra que você não tivesse mudado, pra eu ter motivos pra falar. Pra falar, entendeu? E essas pessoas, né, todas que me todas que julgaram ou chegou a falar alguma coisa indevida, hoje
mal sabe que eu uso da Helena, porque eu não fico postando muito também. Sim. A maioria até sempre te pergunta, ai, como tá Helena? As pessoas ainda falam assim, nossa, Bruna, você não posta, eu entro no seu Instagram pra ver se você posta alguma coisa da Helena e você não posta. Fala, gente, a filha não é minha. Sim, entende? Então, assim, por mais pelo julgamento das pessoas mesmo, eu prefiro ser um pouco... Eu já era uma pessoa muito mais reservada. Após a gestação do Enzo, eu me tornei uma pessoa mais reservada. E depois do Enzo, continuei. E com a Helena, me tornei mais reservada ainda. Entendeu? Sim. Tipo, posto muita coisa de trabalho, uma coisa ou outra, mas... A tia postou ela porque fizeram graça falando de mim, né? E aí eu postei o videozinho dela, ela bateu 1 milhão. Bateu 1 milhão, mas não viu o rosto dela, entendeu? Não postei o gosto dela. Não Respeitei. Respeitou tudo. Diferente da primeira gestação. Então, assim, eu acho que o olhar das outras pessoas é que eu digo, não vou falar, são pessoas específicas, não é um todo, nem todo mundo é assim. Mas todo mundo julga muito, olha muito, tipo, olha o seu passado e acredita naquilo e vai. Sim. E foi o que fizeram comigo. E, tipo assim, ai, gente, é tão bom ser mãe. Que hoje eu me sinto muito realizada. Eu sou muito grata a Deus pela saúde do Enzo, pela saúde da Helena. Os dois, assim, são duas bênçãos muito grandes na minha vida. Então, tipo, nada paga o que eu tenho hoje. A minha família, meus filhos, meus pais do meu lado. Nada paga. Mano, e a gente sempre teve muita ajuda da avó e da tia Lu. Principalmente quando o Enzo era pequeno. E eu sinto, mas você também deve sentir, principalmente porque agora você tem a Helena. E a avó e a tia sempre ajudou muito, né? Como que você lida com isso hoje, assim? Sente falta delas? Eu assisto um desenho, Viva a Vida numa Festa, eu choro. Porque são coisas que a tia Luciana principalmente tá me ensinando pra eles, né? Pra ela, né? Porque depois ela já ensinou. E a avó... Assistir desenhos, né? Desenho, ela ensina. Também. E as músicas da avó, tipo assim, Mãezinhas do Céu, que ela ensinou a gente a cantar. Ela estaria cantando pra Helena. Enchendo a Helena de comida. Enchendo a Helena de comida. Ela teria cuidado de mim na gestação. Foi uma dor muito grande não ter ela por perto. Porque... Por mais que a avó sempre e eu sempre tiveram nossa diferença, ela acreditava muito na minha mudança. Ela sempre falava numa briga ou outra que eu ia ser uma pessoa melhor. E que ela rezava por isso. E quando eu sentia vontade de comer alguma coisa, eu até evitava ficar falando, porque não ia ser como dela. Ninguém ia fazer igual a ela. E quando eu tive que ficar de repouso, porque a Helena virou, e ela estava encaixada e queria nascer, eu me sentia muito sozinha. E eu sabia que se a avó estivesse viva, ela estaria ali comigo. Quando a Helena nasceu também, ela ia dar banho de picada. E ia colocar a Helena pra tirar as cólicas, ia dar chazinho sem eu pedir. Que ela fazia Uma isso. coisa que eu senti muito nessa situação do Matias, e eu acho que pra você também deve ter sido, foi quando, no dia de nascimento, quando o Matias e a Helena nasceram no mesmo hospital, né, na cidade vizinha aqui, e diferente das outras gestações, não teve muita visita, porque era outra cidade. E uma coisa que eu falei com o Matheus, e pra mãe também lá, eu falei, se a avó e a tia Lu estivesse viva, elas estariam lá. Independente da distância. Sim. E hoje, o que você falaria pra aquela Nanda que engravidou com 17 anos? Parabéns. Você venceu. Eu acho que a Amanda de 17 anos, olhando pra Amanda atual, ela se sente muito orgulhosa.
de tudo que eu suportei. Como eu falo, não é qualquer. Eu passei por muitos infernos, então não é qualquer demônio que me assusta. Então, Amanda do passado olha e fala assim: eu consegui. E tudo que eu vivi, nada a reclamar. Foi tudo aprendizado pra me tornar a Amanda que eu sou hoje. Um pouco cabeça dura ainda. Essa personalidade. Um pouco cabeça dura ainda, mas. Que é uma qualidade da família. Aquela qualidade da família Torte. Qual o defeito? Acho que qualidade, eu nunca vejo como defeito. Mas. Orgulho. A Amanda de lá de trás sente orgulho da Amanda atual. E a Amanda atual sente muito orgulho da Amanda do passado. Por ter vivido tudo que viveu e chegar onde chegou. E ter conseguido. Sim, que você teve vontade de desistir, né? Várias vezes. Não, várias não, 3 vezes. Vamos colocar aí. Desistir, que eu digo, é desistir pesado. A Pesado. Amanda tava com depressão, então eu também não sabia, mas ela passou por algumas coisas que quando ela fala que o Enzo salvou dela mesmo, é que... Foi um dia, nem sei se é bom contar, né, mas foi um dia que eu olhei pra tudo e falei, não tem por que eu estar viva, não tem por que estar aqui. Acho que chega, né? Chega de dar trabalho, chega de ser um problema na vida dos meus pais, chega de ser tudo isso, né? Cansei, não quero mais. Fui entrar dentro do banheiro, e por isso que eu falo que Deus, ele é foda. Não tem muito o que falar. Meu quarto, na época ficava, tipo, o quarto da mãe, né? Que é o seu quarto, e o nosso quarto virou o meu quarto. Uhum. E eu tinha uma cama de casal, ele estava deitado. E quando eu fui fazer o ato, fez um barulho muito forte. E eu fui olhar, o Enzo meio sonâmbulo vindo atrás de mim. Bateu na porta, tinha uma fresta assim. Bateu na porta e eu desisti. Graças a Deus. E aí foi onde eu falei, não, chega, aí vamos tentar melhorar. Que foi quando foi o meu limite, que eu falei, eu preciso de ajuda. Pedir ajuda dentro de casa não dava, porque falava, vai lavar uma louça que essa coisa vai melhorar. E não que eu tinha preguiça de lavar louça também, porém. Mas era ignorância. É ignorância. Que a gente foi criada, né? A gente foi criada. E aí foi, eu busquei não só a gente, mas todo mundo do passado, todo mundo da nossa cidade foi criado assim. É difícil você ver uma pessoa que da nossa época ser criada a Pondeló. Não existe. Não existe. Então foi quando eu fui me tratar, fui me cuidar e me cuidei, deu tudo certo. A Helena, quando ela chegou, eu entendi o significado da chegada dela, dali em diante, por eu ter entendido Deus, entendido o propósito. Tá tudo bem. Vamos. Sim. E Amanda, você não foi a primeira a engravidar na adolescência, não foi a última. O que você diria para as meninas que passam por isso hoje, que sofrem esse preconceito por ser nova, por de vez ter o acolhimento de quem está por perto, que é o que a gente deveria fazer, e na maioria das vezes não tem, o que você diria para elas? Não desistir. Não desistir e acreditar que um dia tudo melhora. Um dia após o outro sempre vai melhorar. Um dia tem 24 horas. Vive esse dia 24 horas. O dia seguinte não pensa no da frente, não pensa no amanhã, no depois. Vive esse dia. Faça o seu melhor. Ah, mas eu não fui igual a mãe do lado. Não vai ser igual ao tamanho. Porque o tamanho é uma coisa, você é outra. Só não desiste, continua. Luta pelo que você quer. Não desiste de você, não desiste dos seus filhos. Seja o que for, não desiste, cara. Desistir não é uma opção. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E acreditar muito em Deus, assim, foca. Você nunca tá sozinha. Independente da situação que você estiver passando, a pessoa estiver passando. E por mais que a fé abala, porque a gente fala muito da fé. Abalou minha fé. Deus tá ali, ele não te abandona. Você vai passar dificuldade, Deus vai estar do seu lado. Você vai passar por ventania, Deus vai estar do seu lado. Tempestade do seu lado. Na calmaria, Deus continuará do seu lado. Só que acredita, tenha fé. Tenha fé que tudo passa. Tudo passa. Independente.
Bom, as perguntas que eu tinha para te fazer eram essas. Você é uma mãe extraordinária. E essa conversa não é só para te reconhecer. É para te devolver também o lugar que sempre foi seu. E hoje, com o peito aberto, eu quero que o mundo te ouça como eu deveria ter feito antes. E se eu não te pedir desculpa antes, eu tô te pedindo agora. Eu te perdoo. E eu queria que você me desse uma abraço. Eu te amo. E obrigada por ter vindo.